para meditarmos na palavra de Deus. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Quando Deus fala com Moisés, e ele entende que tinha uma missão, que era maior do que ele. O título da nossa mensagem nesta manhã, fazendo parte de algo maior. Abriram suas Bíblias? Vamos ler? Do verso 1 em diante, acompanhe aí, por favor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá, para ver essa grande maravilha, porque a sarça não está se queimando. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, que nesta manhã o teu Espírito Santo nos traga entendimento, e que essa palavra ela edifique as nossas vidas e seja aplicada no nosso dia a dia para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Moisés estava descobrindo algo aqui fantástico. Moisés está descobrindo um Deus que, além de ser um Deus de muitas outras pessoas, também era o seu Deus. Moisés está percebendo nesse texto, que é um texto bastante conhecido, a sarça ardente, o chamado de Moisés, Moshe, Eretz Kadosh, tira a sandália do seu pé, que essa terra é santa, todo aquele texto que nós conhecemos bem, do chamado de Moisés, está aqui. Mas eu quero te inclinar a entender esse texto para além do chamado próprio de Moisés e tudo aquilo que ele vai realizar, tirando aquele povo do Egito e conduzindo o povo para a terra prometida, até a porta da terra prometida, porque sabemos que quem entra na terra prometida não é Moisés, é quem? Josué conduz aquele povo, e Josué, o sucessor de Moisés, entra na terra com o povo, e a promessa de Deus exatamente se cumpre sobre a vida daquele povo, que é o nosso povo, que é o povo de Deus, é o povo de Israel. Mas o que chama muito a nossa atenção aqui, que um Deus que trabalha de forma pessoal no nosso coração, também trata Moisés de forma muito pessoal. É possível que nesse Natal, por exemplo, com todas as festas, com todo o simbolismo que tem o Natal, você ouça testemunhos, como a gente tem trabalhado com testemunhos nas últimas semanas. É possível que você, na semana que vem no culto, veja testemunhos aqui na frente de bênçãos do Senhor, e a sua fé, ela vai sendo aperfeiçoada. Você vai olhando para a fé, para a espiritualidade, para Deus, a partir da experiência de alguém. Moisés olha a experiência da sua mãe, Joquebede. Moisés olha para a experiência do povo hebreu, uma experiência pessoal, e vai se inspirando, analisando, mas chega um momento que Moisés, ele mesmo, tem a sua própria experiência com Deus, e Deus faz de forma surpreendente aquilo que na teologia nós chamamos de teofania. Deus se revela por meio daquela sarça, a sarça está em chamas, mas não se consome, e é algo sobrenatural, e de forma sobrenatural, Deus também fala com Moisés, avisa que aquele lugar era um lugar separado por Deus, um lugar santo, e Moisés tinha que entrar para aquele lugar da melhor maneira. Então ele tira a sandália, e ele entende o temor a Deus naquele exato momento. Mas o verso 6, que é o verso central do que nós estamos falando aqui, diz assim: disse mais. Deus poderia falar o que falou, para Moisés entrar na presença de Deus, ter uma experiência pessoal com ele, mas esse disse mais aí é o grande ponto que nós vamos centrar a nossa aplicação, a nossa mensagem, o texto bíblico. O texto bíblico do verso 6 diz assim: disse mais.
Deus continua falando. Eu sou o Deus de seu pai, também o Deus de Abraão, também o Deus de Isaac, também o Deus de Jacó. E aí Moisés, ouvindo todas essas coisas, depois de Deus ter revelado a Moisés quem ele era, Moisés se escondeu, Moisés esconde o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Imagina o brilho dessa sarça. Imagina o poder disso. O que Deus faz? Deus chama Moisés para além dele mesmo. Moisés, criado no Egito, poderoso, tratado como príncipe, letrado, instruído, vestimentas 100%, um homem elegante, um homem com cultura, um homem com uma alta posição dentro de um reino, o império mais poderoso naquele momento. Deus manda ele tirar a sandália, ele está no monte e ele é direcionado a Deus para lembrar dos seus antepassados. Deus em nenhum momento toca no nome do faraó, ou da irmã de faraó, ou de outras pessoas. O que Deus faz Moisés se lembrar? Dos seus pais. Deus faz Moisés se lembrar de Abraão, Isaac e Jacó, a genealogia dos pais, dos patriarcas, dos hebreus. Deus faz Moisés ir lá atrás. E se você é bom de genealogia, você vai se lembrar quem era o bisavô de Moisés. Você se lembra? Claro que é isso mesmo. Levi. Sabia que você sabia. O bisavô de Moisés era Levi. Quem era o avô de Moisés? Aí vocês não vão saber mesmo. Coate. Quem era o pai de Moisés? Isso aí. E quem era o tataravô de Moisés? Abraão, Isaac, Jacó. Levi não era filho de Jacó? Não era isso? Que depois o nome virou o quê? Israel. Então, a gente vai olhando para a genealogia, a gente vai olhando para o passado de Moisés, a gente tem grandes referências. E essas referências não eram só pelos nomes, mas pelas experiências pessoais que tiveram com Deus. Abraão teve uma experiência pessoal com Deus. Isaac teve uma experiência pessoal com Deus. Jacó teve uma experiência pessoal com Deus. Levi, quando o povo é separado em tribos, Levi, a tribo de Levi, os descendentes de Levi, ganham uma grande responsabilidade, se tornam os levitas, os que preparam o tabernáculo, o culto, e acerta todas as coisas para que Deus fosse honrado naquele lugar. Só que a gente conhece quanto tempo o povo fica no Egito. O povo entra no Egito com Jacó, depois Levi, e Coate, e Anrão, e todos os outros. E Moisés faz um resgate da história, para que Moisés entendesse o título dessa mensagem. Moisés é chamado para fazer algo maior do que ele mesmo. Deus nos chamou para fazer algo maior do que nós. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para o meu ministério, quando eu olho para o meu dinheiro, quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para os meus recursos, eu não posso pensar que isso é só para o meu desfrute. Se eu imagino isso, eu sou o maior dos miseráveis. Porque tudo que Deus nos dá é para a glória dele. E se é para a glória dele, eu coloco à disposição dele. E eu não estou falando de dinheiro, não. A gente, por exemplo, aqui ofereceu a Deus hoje crianças. Que eu tenho certeza que se eu tentar oferecer agora um dinheirinho pelo Lucas ou pelo Antônio, vocês não me dão. Pode ser o maior dinheiro do mundo. Se vocês oferecerem pela minha esposa, eu não penso 2 vezes. Nunca. Nenhum dinheiro. Então, a gente tem as coisas que nós mais amamos e a gente não condiciona isso a dinheiro. Então, as coisas que Deus nos dá são mais valiosas do que qualquer valor em espécie. Quando a gente olha para a experiência de Moisés, o valor consistia em a relação pessoal com Deus, dos seus descendentes. E agora Deus chamando Moisés para uma experiência pessoal. Nós conhecemos a história de Moisés. Nós conhecemos lá da serpente, do cajado. Nós sabemos do mar se abrindo. Nós conhecemos muitas coisas, das tábuas da lei. Mas aqui, Moisés, para entender essa missão que era muito maior do que ele,
ele teve que se lembrar dos seus antepassados. Ele estava sendo relembrado que Deus fazia alianças pessoais, apesar de nós mesmos. Se a gente olhar para Abraão, veio de uma família que adorava vários deuses. Se a gente olhar para Isaac, começou os seus deslizes. Jacó, então, nem se fala com seu irmão. Se a gente olhar para as histórias passadas da genealogia de Moisés, cada um teve um erro, cada um teve uma dificuldade, mas isso não foi suficiente para parar o que Deus tinha de maior na vida de cada um deles. Quando eu olho para a nossa vida, quando eu olho para aquilo que a gente tem, quando eu olho para a nossa igreja, quando eu olho para você, tudo aquilo que você tem, hoje, já faz parte de algo maior do que você mesmo. O que Deus nos oferece, as habilidades que nós temos, fica evidente que Moisés estava sendo chamado para algo muito maior do que a sua própria vida. Claro, Deus se apropriou da cultura de Moisés. Claro, Deus se apropriou e permitiu que ele chegasse ao palácio do faraó. Claro que com toda a habilidade, com todo o letramento, com tudo aquilo que ele tinha, foi uma bênção para conduzir aquele povo. Mas fica claro na vida de Moisés, que se não fosse a dependência de Deus, ele nem teria saído do palácio, tampouco conduzindo aquele povo para uma terra maior, que Deus já havia prometido. Passar pelo mar, sem pensar, inimaginável. Possibilidades na vida de Moisés, que olhando aos nossos olhos, são sobrenaturais. Que pessoas questionam até hoje, passou pelo mar? E serpente, cajado virar serpente? Que tábua da lei o quê? As pessoas ainda questionam. Que pela fé cremos, porque está na palavra e nós cremos na palavra. Moisés é chamado para algo muito maior. E nós somos chamados também para algo muito maior. Aquilo que você tem hoje. E quando eu apresento uma criança, por exemplo, eu olho para o meu filho, olho para a minha filha, e eu fiz o mesmo, eu apresentei ao Senhor. Mas o que eles se tornarão? Eu não sei. Eu posso conduzir, eu posso direcionar, eu posso incentivar eles serem algo específico. Ah, vai ser pastor, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser dono de multinacional, vai ser isso, vai ser aquilo, vai trabalhar no dia a dia, vai ser servente. O que ele vai ser? Eu não sei. Eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos. E eu tenho, por amor aos meus, direcionamentos. Entende, Gustavo? Que a gente pode dar aos nossos filhos. Mas o que eles vão ser? Eu não sei. Moisés também não sabia o que ele se tornaria. Mas ele estava sendo chamado para algo maior. Eu penso que a maternidade e a paternidade tem muito a ver com essa experiência aqui de Moisés também. A gente não sabe exatamente o que aconteceria lá com o povo, os hebreus. A gente não sabe exatamente o que vai ser dos nossos filhos, mas a gente se move por princípios. A gente se move por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente enxerga, a gente se move por uma visão. E Deus deu uma visão a Moisés. Deus deu um caminho a Moisés, Deus deu um direcionamento a Moisés, que era muito maior do que ele mesmo. E para a gente viver isso? A história de Moisés fechou. Moisés morre, ele chega ao cume daquele monte, ele visualiza a terra prometida, o povo depois entra com Josué, Deus não permite ele entrar por um erro que ele cometeu no meio do caminho por causa do povo, não por ele mesmo, claro que a decisão foi dele, mas ele ficou ali no meio do caminho. Deus honrou a morte de Moisés, até hoje o corpo não foi encontrado. Imagina, com toda a trajetória de Moisés, algo grande que Deus fez na vida dele. Imagina se a gente soubesse, ou se o povo soubesse, Robson, onde está a sepultura de Moisés? O povo adora uma lasca de possível pedaço da cruz, da madeira que crucificou Jesus. Imagina o que seria de adoração a Moisés. Deus já sabia disso também, que seria um homem adorado, a sua sepultura seria adorada. Deus chamou Moisés para algo maior, e Deus nos chama para algo maior. Primeira coisa que eu preciso entender dentro desse contexto todo, Moisés é fruto de uma promessa, aos seus pais, aos seus antepassados, mas Deus já havia feito uma promessa maior ainda ao povo. Qual era a promessa? Ir para a terra que Deus já tinha dado por herança. O que eu aprendo com isso? Creia, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Nós servimos um Deus fiel. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24. Aquele que nos chama é fiel e fará isso.
Deus é fiel em todo o tempo. Deus é fiel desde Moisés, desde o passado e do antepassado de Moisés. Deus permanece fiel na história, apesar de quem somos, a partir da nossa infidelidade às vezes, do nosso desleixo com a fé, da nossa busca pequena a Deus, da nossa leitura baixa da palavra, da nossa baixa oração. A gente nunca vai fazer tudo o que poderia ser feito. Sempre vai ficar lá no fundo do nosso coração, eu poderia fazer um pouquinho mais. Eu orei hoje 5 vezes no dia. Poxa, mas poderia orar 6. Eu li a Bíblia toda esse ano, mas poderia ler 1,5 vezes, já está indo para a 2ª. Eu poderia participar mais das coisas da igreja. Poderia, perdeu tempo, então não faça de novo, vai. Vamos ano que vem, já coloca isso como meta no seu coração, porque as coisas de Deus se cumprem, ponto. O propósito de Deus na nossa vida se cumpre, Deus é fiel. E a prova de ponta a ponta de Gênesis e Apocalipse é a fidelidade de Deus. Mas quem Ele chama, quem Ele convoca, quem entrega o coração a Ele, Ele também pede para que a gente seja fiel. Seja fiel, que a gente participe das coisas de Deus com fidelidade, com engajamento, mas isso começa no nosso coração. Um dia, meus irmãos, nós vamos olhar para tudo aquilo que a gente realizou na nossa vida. A gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para os nossos filhos, para as nossas conquistas, para as viagens, para tudo. E a gente precisa ver Deus naquilo que a gente conquistou, naquilo que a gente fez. Isso a gente vai provar do nosso coração, como Deus foi fiel a minha vida inteira comigo. A fidelidade de Deus não muda. Quem muda às vezes somos nós, infelizmente, por isso. E às vezes a gente muda para pior. Se a gente mudar para melhor, glória a Deus. Nós vamos provar da fidelidade de Deus, nós vamos louvar a Deus pela sua fidelidade, porque a fidelidade de Deus é constante e ela é completa, nunca falha. Eu disse isso na semana passada e eu reafirmo e eu aprendi isso. Marcelo já ouviu isso. Marcelo, você já ouviu essa frase que eu vou dizer agora? Deus nunca fica devendo nada a ninguém. O pastor Clademir falava muito isso para a gente lá em Saracuruna. Deus não fica devendo nada a ninguém. O que a gente cobra de Deus? Saúde, Deus dá saúde. Agora eu cuido da minha saúde? Não. Deus dá saúde. Deus dá paz. Mas eu envolvo só em furada. Mas Deus dá paz. Eu vou lá, em buraco na coisa ruim. A gente vai tomando decisões que nos afastam daquilo que Deus tem próprio, puro e santo para a gente. Nós fazemos isso. Nós colocamos essas escolhas diante do nosso caminho. E Deus está lá, sempre fiel. Sempre fiel. Pelo que você é fiel hoje? As coisas de Deus. Você é fiel com a sua família, você é fiel a você com aquilo que Deus te deu de mais santo e mais puro. Você é fiel a Deus com a leitura da palavra, você é fiel a Deus com a vida de oração, você é fiel a Deus com o louvor que sai dos seus lábios, você é fiel a Deus com o seu casamento, você é fiel com a criação dos seus filhos, você é fiel a Deus em participando do reino de Deus, com a igreja do Senhor, engajados na obra de Deus, você é fiel a Deus, você é fiel a Deus. Essa é uma pergunta que você precisa responder. Segundo, a gente sempre precisa se lembrar, Moisés foi relembrado da fidelidade de Deus com seus antepassados. Abraão, Isaac, Jacó, seus pais, a gente também precisa se lembrar. Queridos, Moisés passa por um processo de sair de um lugar muito bom para ir para um lugar onde passou a depender de Deus. No deserto, aquele povo teve que aprender a depender de Deus. Moisés, naquela liderança, teve que aprender a depender de Deus. A gente precisa se lembrar que em Cristo nós temos a nossa esperança renovada. Moisés, naquele momento, não sabia quem era Cristo, mas nós conhecemos. Moisés conheceu Deus de forma pessoal. E nós temos conhecido Cristo de forma pessoal. Quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para o reino de Deus, e eu busco uma relação com Cristo, eu conheço dele e ele me conhece. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros, que não têm esperança. A gente chega no final de ano e a gente celebra o nascimento de Jesus. Mas também no final de ano, quantas vezes a gente se despede de pessoas que a gente ama? De pessoas que estão próximas da gente. A gente acabou de consagrar as crianças e a gente acabou de pedir para uma família enlutada. Mas ainda assim, mesmo que a gente feche os nossos olhos e não abra mais, ainda assim, em Cristo, nós temos uma esperança renovada. Nós vivemos agora numa perspectiva de eternidade. O que aconteceria com Moisés? Moisés já tinha entendido que a vida dele agora pertencia a Deus.
O que ele recebeu do passado ficou no passado. Agora ele precisava ter uma nova vida em Cristo. Romanos 8, 38, 39. Vai falar que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Morte, todas as outras coisas, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, quando a gente olha para a experiência de Jesus nascendo, Natal, a gente entrou no Natal e a gente precisa falar do Natal. Quando a gente olha para a experiência de Jesus, a gente mais uma vez vê a fidelidade de Deus. O Messias chegou. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Quando a gente olha para a experiência renovada de um povo que vivia em trevas, que viu a sua maravilhosa luz, esperança renovada. Em Cristo nós temos esperança renovada. Em Deus nós temos esperança renovada. Você chega agora no final do ano, com muitas atividades, com muitas questões pessoais suas, questões pessoais da sua família. Quantas coisas você viveu nesse ano, quantos sonhos que talvez não tenham sido realizados nesse ano, quantos projetos que ficaram no meio do caminho, quantas coisas aconteceram, mas 2025 está aí. 2025 está aí. Você vai estar em 2025? Você vai entrar o ano de 2025, a gente ora para que sim. Eu quero chegar a 2025. Quero chegar a 2125. Mas eu não sei se eu chego nem amanhã. Eu não sei se eu chego amanhã. A gente faz planos. A gente prevê. A gente calcula. Mas Deus vai me conceder essa bênção? De chegar lá? Eu não sei. Mas, queridos, o que eu faço é no final da minha noite agradecer pelo dia que eu tive. E quando eu acordo, Senhor, esse dia está consagrado a Ti. E a minha esperança é renovada no Senhor. Quando a gente vem para o culto dia de domingo, o que a gente está fazendo? A gente celebra a semana que a gente viveu. Chegamos, apesar das lutas, chegamos, celebramos a Deus. Mas a gente também consagra ao Senhor. Senhor, chegamos a um final de semana, mas uma está entrando. E eu estou consagrando também essa semana ao Senhor. Esperança renovada. Agora, terceiro, querido, Moisés entendeu que tinha algo maior. Moisés entendeu que tinha algo maior. E ele cumpriu a missão dele. Não chegou lá, mas preparou um líder para que o povo chegasse. A missão não era Moisés. A missão não era Josué. A missão era o povo entrar na terra de Deus, que Deus já tinha prometido. A missão era essa. Apesar de nós, Deus nos usa para a glória do teu nome. Mas olha só, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos uma missão maior do que nós mesmos para a gente cumprir ainda esse ano. A missão que agora Jesus deu para nós. Moisés recebeu uma missão linda, cumpriu. Teve que relembrar lá do passado dele para ele trazer à tona quem Deus era para ele, agora de forma pessoal. Fidelidade de Deus estava ali, presente. A esperança dele foi renovada. Quem está comigo agora é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e ele foi poderoso com eles, e também vai ser comigo. Esperança renovada. Nós temos esperança em Cristo Jesus, mas ele também nos deu uma missão. Talvez a sua missão não seja conduzir um povo para uma terra que Deus já prometeu. Talvez a sua missão maior seja conduzir a sua família para o caminho do Senhor. Talvez a sua missão maior seja cuidar melhor do seu casamento. Talvez a sua missão melhor e maior nesse tempo seja cuidar bem dos seus filhos. E talvez você tenha colocado isso no seu coração como a missão da sua vida. E é bênção, você precisa fazer isso mesmo. Isso é seu papel, essa é a sua função. E isso é o mínimo que você tem que fazer. Se você teve filho, cuide. Se você casou, honra a tua palavra até o final. É isso. Mas Deus nos deu uma missão maior. E meu irmão, de forma pessoal, não tem um dia da minha vida que eu não pense nessa missão. Eu não posso parar de pensar nessa missão. Senão eu paro, meu ministério para e a igreja para junto. Deus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. No meu ambiente de trabalho, no seu ambiente de trabalho. Na nossa casa. Com o que temos, o que Deus tem colocado na nossa mão é para servir. Deus nos criou de forma única, pessoal. Moisés teve uma experiência única. Quem mais teve uma experiência com Deus de sarça ardente? Só Moisés. Quem foi tratado como príncipe no Egito e depois virou o libertador do povo do Egito? Ah, mas José também, lá no passado. José, pelo meu cálculo, foi
bisavô, tataravô, tio de Moisés. É irmão de Levi? Teve uma missão só dele. Só dele, a missão pessoal. Quando a gente vai olhando para todas essas experiências, meus irmãos, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha pelo fato de a gente estar aqui, sentado agora. Por que você está aqui? Porque eu amo a Deus, amém, é isso. Porque eu entreguei minha vida para Jesus, amém, é isso. Porque eu amo estar com os irmãos e com a igreja do Senhor, amém, é isso. Mas e amanhã, quando você não estiver aqui, com os seus irmãos aqui, sentado no banco, cantando a Deus de forma coletiva, orando, você ainda tem uma missão. O fato de estarmos aqui é porque você tem uma missão maior que você mesmo. A sua missão é maior. E enquanto a gente não entende isso, a gente vive para o nosso próprio prazer. A gente vai vivendo para nossas próprias vontades, para a nossa vaidade. A gente vai vivendo para conquistar as coisas que nós queremos. Mas o que Deus quer, Ele já deixou na sua palavra para nós. Amar, cuidar de pessoas, discipular a gente, permitir que elas entrem na nossa vida para conhecer Jesus. Para conhecer o Cristo que nos chamou. Um dia nossos olhos vão fechar e não vão abrir mais. Vão abrir na eternidade se você entregar sua vida para Jesus. E esse dia é padrão para todo mundo. Vai chegar. Não tem como a gente garantir que a gente não vai morrer. Moisés morreu. Jesus na cruz morreu. Diferente de todos, Jesus ressuscitou. E quem fez essa promessa que estaria com a gente foi quem ressuscitou. Não foi Moisés que prometeu que estaria com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos. Não foi Levi, não foi nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Jesus, quem ressuscitou, garantiu que enquanto estivermos na missão, com esperança renovada, provando a fidelidade de Deus, Ele estaria conosco todos os dias, para que a gente cumprisse a grande comissão. Você não é maior do que a missão que Deus confiou a você. Quando a gente entende isso, a gente não fica de bobeira por aí. Quando a gente entende isso, a gente traz a missão para dentro do nosso coração. A gente vai abençoar uma família em nome de Jesus. A gente acabou de sair de uma campanha de missões. Existem pessoas que estão trabalhando com a gente no dia a dia, que precisam da graça e do amor do Senhor. Existem demandas na nossa família que dependem muito da gente. Quando a gente entende isso, a gente entende que a nossa missão ao lado de Jesus é muito maior do que o nosso nome, do que a placa que temos, da descendência que tivemos, que Deus agora quer um encontro pessoal com cada um de nós. E isso é agora. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu quero chegar diante do Senhor um dia, e quando Ele pedir para que eu estenda as mãos, eu tenho algo para oferecer. Apresentar. Eu já apresentei meu coração, talvez você já tenha apresentado o seu coração para Jesus. Senhor, está aqui, o que eu tenho de mais precioso é a minha vida, eu entrego para o Senhor, amém. Só que Deus não te chamou para ficar sentado num banco de igreja. Deus te chamou para uma missão muito maior do que nós mesmos. Se eu entendo isso como Paulo entendeu, eu entendo que eu já fui crucificado com Cristo. Na lógica de Paulo, que ele ensina para a gente já está morto. Morto para quê? Para as nossas vontades. Se eu já fui crucificado com Cristo, agora eu vivo a vontade dele para a minha vida. E a vontade dele para a minha vida é, vá e faça discípulos. E fazer discípulos é amar, é abdicar de coisas pessoais, é tempo, é investimento, é amor para oferecer. A gente entra no Natal, e no Natal é muito lindo as coisas, né? Lindo literal, árvores, brilhos e tantas coisas. Mas tem muita gente que está envolta a tanta coisa bonita, mas internamente está destruído. Emocionalmente, vida com Deus, família destruída. Parece que está tudo bem, mas não está. E a gente tem um amor enorme dentro da gente, porque a gente tem Jesus dentro da gente. A gente tem palavra de vida e esperança, porque a gente conhece a palavra de Deus. E a gente não conhece para a nossa vaidade, a gente conhece para poder servir com o que a gente tem. E eu quero dar um desafio para você que está comigo nesta manhã, que está com a gente nesta manhã. Seja você membro desta igreja ou não. Seja você alguém que já caminha há muito tempo, ou você que está começando a caminhar agora.
que esse Natal, seja um Natal muito maior do que todos os natais que você já viveu. Mas que seja o maior Natal, porque você entendeu que neste Natal você tem uma missão maior do que simplesmente dizer um Feliz Natal. Mas que de fato esse Natal seja um Natal que você sirva alguém. Seja um Natal que no seu coração você abençoe uma família. Seja um Natal que no seu coração você escolha uma pessoa e você tome um café com ela. Apresente Jesus para ela. Quem sabe alguém que você parar, que alguém te parar na rua, em algum momento, pedindo para você um dinheiro para um almoço, se você tiver 15, 20 minutos, você chega para a pessoa e fala assim, você tem 10 minutos? Tenho. Você está com fome? Leva ele no lugar mais próximo, bota um prato de comida, senta na frente dele e procura conhecer a história dele. Vidas são transformadas quando a gente entende que nós não somos maior que a nossa missão, mas a missão que Deus nos deu é maior do que nós mesmos. Nós vamos passar, meus irmãos. Para alguns, o ano passado foi o último Natal. E não imaginavam que seria o último Natal. Achavam que iam viver mais muitos natais. Mas o Natal do ano passado foi o último de muitos. Eu quero crer que nós vamos chegar no Natal em nome de Jesus. Todos nós estamos aqui, em nome de Jesus. A gente ora para que a gente tenha muita saúde no Senhor. Mas esse Natal não pode ser igual aos outros. Porque Cristo te chamou para uma obra maior. Isso começa no seu coração. Como você pode servir, eu não sei. Mas Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir. Que seja um prato de comida para alguém que você vai mostrar o Evangelho. Que você vai cortar o cabelo dele para ele ter uma aparência melhor, vai dar uma roupa para alguém, não simplesmente trocar o nosso vestuário de casa lá, o nosso guarda-roupa. Mas quem sabe a roupa boa que você tem, você vai dar para alguém que está mal e você sabe que está. Existem muitas coisas que nós podemos fazer de forma pessoal. Como igreja a gente está procurando servir da melhor maneira possível, mas de forma pessoal, como chamou Moisés, Deus tem um chamado pessoal para cada um de nós. Como você vai servir? Deus é fiel para cumprir. Deus não fica devendo nada a ninguém. Não vai deixar que você tenha falta de nada, porque você está servindo para os seus cordeirinhos. Como as suas próprias ovelhas. Mateus, ele descreve um texto que é fascinante, eu já estou encerrando. Que diante do Senhor, quando prestarmos contas diante do Senhor, aquele texto diz que Jesus questiona o serviço. E aí, diante daquelas pessoas, Jesus disse, olha, vocês poderiam ter servido aos meus pequeninos, vocês poderiam ter ido visitar quem estava preso, você poderia ter dado de comer, mas como? Como que eu poderia ter feito isso? Eu nunca vi o Senhor, como que eu ia oferecer isso para o Senhor? E Jesus deixa claro que a gente faz para Ele, servindo outras pessoas, servindo a quem chega até nós, para que sejam servidos tal como ao Senhor. E Jesus destaca isso no texto, que isso é importante no reino. Eu quero orar por você e pelo seu coração. Principalmente para que a gente tenha um coração de servo. Principalmente para que Deus abra a nossa visão espiritual de que nós fomos chamados para algo muito maior do que nós mesmos. Principalmente para que Deus te dê coragem, ousadia, se faltar recurso, que Deus te dê recurso. Se faltar saúde, que Deus te dê muita saúde. O que for preciso para você servir pessoas da melhor maneira, que Deus te use para a glória do nome dEle mesmo. A gente, como igreja e crentes individualmente, nós fomos chamados para servir. Evangelizar, discipular é a nossa missão. Mas principalmente a gente ganha pessoas para Cristo, mostrando o amor dele, sabe como? Testemunhando do amor. Testemunhe. Sirva. Se apresente para o reino de Deus. As pessoas vão querer saber o Deus que você serve. E por que você faz o que você faz. Sabe o que vai acontecer com elas? Elas vão querer esse amor e essa graça também. Elas vão querer desse amor e dessa graça também. Dê o seu melhor. Que esse Natal, verdadeiramente, seja um Natal maior do que o nosso nome,
maior do que do que a nossa missão, maior do que todas as coisas, porque Jesus já nasceu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai, voltará, resgatará para si uma igreja, e nós vamos nos encontrar com Ele mais uma vez. Senhor, aqui estão teus filhos, aqui estão tuas filhas, aqui estão aqueles que já caminham bem próximo do Senhor, aqueles que visualizam o Senhor à distância, mas que têm o temor no seu coração. Pai, o meu clamor ao Senhor nesta manhã é que o Senhor revele a cada um de nós que nós fomos chamados para uma obra muito maior do que as nossas vontades, do que aquilo que a gente gosta de fazer, mas fazer a tua obra, Pai, é prazerosa. Amar pessoas e cuidar de pessoas, embora seja às vezes um ambiente difícil, dados históricos, dadas as situações que às vezes chegam, mas, Pai, fazendo para o Senhor, como para o Senhor, deixa a caminhada mais leve e prazerosa. Pai, eu não sei quantos aqui entenderam esta palavra, mas o Senhor certamente conhece cada coração aqui nesta manhã, que o que temos e somos, a nossa casa, a nossa família, as nossas habilidades, o nosso coração, a nossa generosidade, o nosso olhar para as necessidades, que elas todas sejam apuradas, aperfeiçoadas, refinadas para servirem o teu reino. Pai, esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa vontade. Está à disposição do Senhor para poder servir para algo maior, que é o teu reino. Pai, que a gente não deixe também de lado a nossa missão de cuidar da nossa casa, dos nossos negócios, do nosso trabalho, daquilo que nós temos hoje em mãos, mas entendendo que tudo isso é importante, mas o teu reino é muito maior. Que possamos buscar o teu reino, em primeiro lugar, a tua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Obrigado por esta manhã na tua casa, Senhor. Que cada coração aqui saia alimentado pela tua palavra e motivado a viver de acordo com essa vontade, com a tua palavra, para a glória do teu nome. Eu clamo pelas tuas bênçãos